Bíblia fala, né, quando Cristo disse, lá, né, na última ceia, que ele fala, olha, que por esse sangue nós estreitaríamos uma nova aliança. É realmente isso, irmãos. Aliança é a ideia de pacto, relacionamento e envolvimento. A igreja hoje, nós estamos vivendo uma nova aliança, não só aliança, porque às vezes a gente pensa assim, tipo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento é aliança também, mas um novo tipo de relacionamento. Foi o que Hebreus capítulo 10 fala, o texto que você, né, acabou mencionando aí, que fala que Cristo nos abriu um novo, vivo caminho através do véu, como quem diz, no lugar de maior intimidade, e por causa disso a gente pode acessar com intimidade a pessoa de Deus. Agora, é um fato, irmãos, que o tipo de relacionamento que os judeus tiveram nos dias de Moisés, nos dias de Josué, eles viram obras de Deus que nós não entendemos, né? A gente não imagina o que é o Deus dizer assim, por meio de Moisés, olha, fala para o povo se santificar, porque no dia tal vou aparecer, cerca o monte, que o que tocar no monte morre, e vocês vão escutar a minha voz, e a gente escutar uma comunicação de Deus ali, por meio do trovão, daquela coisa toda, uma cena assustadora, né? Um cenário medonho mesmo, e a gente não entende aquilo criou uma espécie de relação do homem com Deus, mas era uma relação extremamente movida no temor, né? E o povo tinha um grande temor de Deus, em parte, né? Porque o temor passava logo quando eles se entregavam aos outros deuses, mas criou um tipo de relacionamento. Mas quando a gente vê a oportunidade que a gente tem depois da vinda de Jesus, é diferente, né? Porque o temor ele precisa existir, mas nessa nova aliança que a gente está vivendo, e depois eu aconselho vocês, em casa, tá? Vou dar uma dica, quando chegarem em casa, leiam lá Hebreus 12, 18 a 29, vocês vão ver, Hebreus 12, 18 em diante. A gente vai observar que a gente tem uma bênção, uma nova maneira de relacionamento, uma nova posição, que é uma glória, né? Pessoal, a gente não sabe ainda o que está para vir, né? A gente não sabe plenamente. A gente tem, vamos dizer assim, sei lá, as pequenas, palavra que eu não sei usar, né? A gente tem assim, umas pequenas amostras, demonstrações, né, do que virá pela frente. Deus ele tem nos dado umas oportunidades de conhecer o que vem, né? Porque imagine, nós hoje podemos desfrutar um novo relacionamento com Deus, isso é um fato. É claro, irmãos, que o fato de a gente ser pecador, o fato de a nossa carne e nosso espírito viverem um grande conflito, isso atrapalha, né? Porque a nossa consciência nos acusa com frequência, a gente sente que está sempre aquém, abaixo da expectativa de Deus, e o espírito está lutando contra a carne contra o espírito, eles são opostos, e existe uma grande luta dentro do nosso coração, e isso faz a gente até viver com medo, com dúvida. Talvez nem era para a gente viver com dúvida, talvez a luta espiritual que existe dentro de nós, para governar a nossa vida, não deveria fazer a gente viver com medo, né? No sentido de, será que sou de Deus, não sou de Deus? Eu acho que como cristão a gente deveria descansar mais, né? Descansar mais. Mas a gente vive com aquele sentimento de culpa, de fracasso, né? E isso então faz a gente não ver como que a gente pode desfrutar dessa nova vida, viver experimentando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Não estou falando de comodismo, irmãos, não estou falando de tolerar o pecado, mas estou falando de descansar no que a Bíblia fala que é a graça. Eu falo isso porque eu tenho dificuldade nisso, provavelmente muitos têm dificuldade nisso, porque a gente tem uma natureza baseada no mérito, né? A gente tem uma natureza pensando assim, vê se não acontece com a gente, vive uma semana, onde a gente passa uma semana vitorioso sobre aqueles pecados que nos acompanham, você está vivendo e vencendo eles, aquela semana, você orou um pouquinho todo dia, leu a Bíblia todo dia, foi na igreja o melhor que você pôde,
teve a oportunidade de testemunhar para alguém, foi lá no monte, orou e fez isso e aquilo. É aquela semana você pensa assim: mas essa semana eu e Deus nós estamos conectados. Essa semana eu estou com tudo. Aí vem a outra semana, e aquela outra semana já foi assim meio fraca, né? Leu pouco a Bíblia, orou pouco, não foi no monte, não foi na igreja. Aí a gente logo pensa assim: ixi, eu acho que eu não estou com Deus. Tem cristão que pensa assim, que se Cristo voltar nessa hora, nessa semana, eu até vou para o inferno. Não, Ele não vai me levar, eu vou ficar para trás. Irmãos, onde está a graça aí? Sim, eu sei que estou cutucando, né, um pouquinho só para dizer assim: será que nesse tipo de pensamento, será que a gente está descansando na salvação pela graça? Pensa aí.